Bom dia, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai dar continuidade, né, à matéria, vimos reprodução, e agora a gente vai ver a fecundação e a embriologia, certo? Então vamos lá, a gente viu a formação dos gametas, né, masculino e feminino, e a gente sabe que o que acontece? Ocorre a fecundação, né? Onde que ocorre a fecundação? Que é o encontro do gameta masculino e feminino, espermatozoide e ovócito secundário, né? Ocorre na tuba uterina, nessa parte da tuba uterina que é mais gordinha, ela é mais grossa, certo? Vocês lembram que a mulher, ela vai ovular o ovócito secundário com parte de células foliculares, lembram disso? E aí aqui a gente dá um nome diferente para elas. Essas células foliculares são chamadas de corona radiata. Por quê? Porque parecem uma coroa, né, irradiada. Certo? O ovócito tem a membrana plasmática, o núcleo e uma camada antes da célula, né, entre a célula e as células foliculares, chamada de zona pelúcida, certo? Então, o espermatozoide, na fecundação, tem que atravessar todas essas camadas de células, a zona pelúcida e a membrana plasmática, não é isso? Aqui, então, a gente vê melhor nessa figura. Tá um pouquinho pequeno, mas dá para ver. Como que ele atravessa? Anotem aí. Vocês lembram que eu falei para vocês? Falei para vocês fazerem o TDE, né? De organelas, e aí tinha o acrossomo. O acrossomo é uma bolsa formada a partir do complexo de Golgi, ou Golgi, né, nos espermatozoides. Essa bolsa, ela contém enzimas digestivas, então no espermatozoide, na pontinha, né, na cabeça do espermatozoide vai ter essa acrossomo, né, que é a bolsa com enzimas digestivas. E essas enzimas digestivas vão ser responsáveis por ajudar o espermatozoide a atravessar todas essas camadas, ok? Duas coisas importantes. A primeira, o espermatozoide inteiro não entra no ovócito secundário, né? O que acontece? O espermatozoide, a célula, chega aqui, né, na membrana plasmática, e aí ele libera o núcleo dele para dentro do ovócito, certo? Então ele não entra inteiro no ovócito secundário. Essa é a primeira coisa, ele só libera o seu núcleo e deixa o citoplasma, o flagelo para fora, tá? Segunda coisa extremamente importante que muita gente erra e muita gente não sabe até hoje e é uma vergonha. Só um espermatozoide entra em um ovócito. Apenas um espermatozoide entra em um ovócito. Não existe a possibilidade de entrar mais de um espermatozoide. Por que não? Porque a partir do momento que um vai conseguir chegar, né, e deixar seu material genético nele, o próprio ovócito, ele envia mensagens, sinais químicos, né, que bloqueiam a entrada de outro espermatozoide, ou seja, apenas um espermatozoide por óvulo. Ah, mas como que forma gêmeos? A gente vai ver como que forma gêmeos depois, tá? Mas não é dois espermatozoides em um óvulo só. Beleza? Espero que vocês nunca esqueçam disso na vida. Um espermatozoide em um ovócito secundário, ok? Então tá, a partir daí ocorreu a fecundação. Então vamos ver o que acontece. Na fecundação ocorre a formação do quê? Do óvulo, né? E o encontro do núcleo masculino e feminino vai formar o que a gente chama de zigoto ou célula-ovo, que já é um ser vivo, né? Completamente diferente dos pais, né? Tem o genoma, o seu código genético, diferente da mãe, diferente do pai. É o zigoto, uma única célula, que automaticamente vai começar a
sofrer mitoses, divisões celulares sucessivas. Essas mitoses a gente chama de clivagens do zigoto. Por quê? Porque ele tem que crescer, né? Ele tem que multiplicar suas células, né? Bilhões de vezes. Então, ocorre o que a gente chama de clivagens do zigoto. Isso tudo ainda na tuba uterina, beleza? Vamos para lá, vamos adiantando então. Aqui a gente vê, né, o óvulo fecundado, estão vendo? Formação do zigoto não mostrou o zigoto, mas já está mostrando que o zigoto já está se dividindo, né, por mitoses. Cada célula que é formada a partir das divisões, né, das mitoses, são chamadas de blastômeros. Então, o zigoto divide uma vez, forma 2 blastômeros. Divide 2 vezes, formam 4 blastômeros, certo? Essas células são o quê? Já tem 46 cromossomos, né? Beleza? Bom, e aí vai ocorrer essa divisão várias vezes, né? Formando 4 células, depois 8 células e assim sucessivamente, até que ocorre a formação da mórula, né? Desse ser aqui, da mórula, que tem mais de 16 células. Por que chama mórula? Porque o pessoal antigo achava que parecia uma amora mesmo, né? Várias células pequenininhas, né? Vocês estão vendo que essas células são menores, beleza? E ainda não chegou no útero, certo? Bom, continuando. Então, zigoto, mórula, certo? Depois da mórula, ocorre a formação da blástula, ou chamado também blastocisto. O que é isso? Tem a mórula, aí começa a ocorrer a chegada, né? A entrada de um líquido na mórula, formando essa estrutura, né? O blastocisto. Vocês estão vendo que tem uma camada de células externas, né? No blastocisto, que chama trofoblasto, tá? Que vai dar origem aos anexos embrionários, enquanto que na parte interna do blastocisto tem essas células aqui azuis, né, que é chamada de massa celular interna ou embrioblasto, que vai dar origem ao corpo do embrião propriamente dito. Então, o embrião, né, do zigoto já forma tanto os anexos embrionários quanto o corpo do embrião, né? O nosso corpo, certo? Então, a gente tem, repetindo aqui, o trofoblasto, que é a camada externa, que vai dar origem aos anexos embrionários, tá? E o embrioblasto, que é a camada interna, que vai dar origem ao corpo do embrião. A parte de líquido, né, é chamada de blastocela, tá? E depois a gente vai ver por que ela existe, ok? Uma coisa interessante, assim, né? Vocês já ouviram falar de células tronco-embrionárias? Todo mundo já ouviu falar disso, né? Da geração de vocês. As células tronco-embrionárias são o embrioblasto, tá? As células do embrioblasto, ou seja, são as células que dão origem ao corpo do embrião, né? É o embrião propriamente dito, tá? Então, vamos lá. Na fase de blastocisto, né? Essas células são indiferenciadas ainda, beleza? Bom, então, só para vocês entenderem dentro do corpo feminino o que acontece, né? A gente tem a ovulação, né, o ovócito secundário, a fertilização ou fecundação, só um espermatozoide entra, né, aqui. Forma o zigoto, né, não é isso? O zigoto aqui bonitinho. E aí ocorre as clivagens ou divisões do zigoto, formando a mórula, né? Depois da mórula entra o líquido numa cavidade, formando a blástula ou blastocisto, ok?
E aí esse blastocisto vai ser implantado no útero, né? Que ocorre, que a gente chama, né? A implantação do embrião no núcleo é chamada de nidação, implantação do blastocisto no útero, tá? Isso acontece entre 7 e 10 dias após a fecundação, ok? Como que acontece essa nidação? Aí é um pouquinho complexo, é lógico que vocês não precisam saber todos os processos, todas as estruturas, todos os nomes. Mas vocês têm que saber, vocês lembram do blastocisto, né? Tem o trofoblasto, que é a camada externa, e o embrioblasto, que é a camada interna, que vai formar o corpo do embrião. Aqui nesse desenho já mostra que esse embrioblasto, ou a massa celular interna, essas células já se diferenciaram em 2 folhetos embrionários, né? A gente chama de disco embrionário, tá? A parte amarela e a parte azul. Estão vendo? E aqui nessa figura mostra aqui direitinho de novo, né? Que é a parte do embrião propriamente dito. Para que serve o trofoblasto? Eu não falei para vocês que é a camada que vai dar origem aos anexos embrionários? Então, ele é importante primeiro para a implantação, né, do embrião no útero, né? Ele vai adentrando, ele vai se implantando, ele vai destruindo, na verdade, né, aquele endométrio, tá? Ele se implanta e aí acaba destruindo vasos sanguíneos assim e forma tipo uma poça de sangue, certo? Que é bom também para a nutrição do embrião, obviamente, né? Formam as vilosidades coriônicas depois, que a gente vai ver, tá? Então, ele é aquele que come o endométrio para poder se implantar bonitinho, né? Para a gravidez poder ir para frente, certo? E ainda depois forma esses anexos embrionários, tá? Então, aqui a gente só vê que depois ele é dividido em 2, o sincício trofoblasto, que é aquele que é junto com o tecido sanguíneo da mãe, tá? E o citotrofoblasto, que continua bonitinho as células separadinhas, por assim dizer, certo? Mas vocês não precisam saber disso não. E aqui em azul e amarelo já é os 2 folhetos embrionários iniciais do organismo, né? Do embrião, certo? Como a gente tem uma cavidade, lembram da cavidade do líquido? Ela vai formar depois a cavidade vitelina primitiva, que vai ser o intestino primitivo do embrião, tá? Essa parte amarela vai ser a parte do endoderma, que a gente vai ver, e a parte azul, a parte do ectoderma, que a gente vai ver também, certo? Então, isso acontece a nidação. A implantação total ocorre de 10 a 15 dias, né, depois da fecundação, ok? Então, ele entra realmente dentro da parede uterina, né, do endométrio, certo? Bom, aqui a gente vê um esqueminha mostrando um certo resumo do que acontece. O zigoto, né, passando por clivagens, formando a mórula, depois a blástula, né, lembram? E a blástula vai ser implantada. Como que da blástula, né, ocorre a formação daquela estrutura com 2 folhetos e depois a gente vai ver que são 3 folhetos embrionários? Ela vai se dobrando em cima, sobre ela mesma. Essas células vão se dobrando, né, junto com o líquido. Então, vai formar o que a gente chama de gástrula, né? Então, é zigoto, mórula, blástula e gástrula. O que é gástrula? A gástrula, ela vai ser essa estrutura já com 3 folhetos embrionários, e isso é importante no reino animal. Por quê? Porque a partir dos quinidários, todos os outros animais, eles vão ser triblásticos, ou seja, vão ter 3 folhetos germinativos, que é a ectoderme,
a mesoderme e a endoderme, certo? Isso ocorre já na terceira semana após a fecundação. Então, às vezes, a mulher nem sabe que está grávida ainda, né? O embrião já implantou, já está implantado e ocorre a gastrulação e neurulação, né? Formação da gástrula e da neurula, beleza? Então, esse vídeo está ficando muito grande, né? Depois desse eu vou cortar e a gente faz 2 vídeos, tá? Bom, o que acontece? A partir daquelas células do embrião propriamente dito, né? Do embrioblasto, ocorre aqueles dobramentos que eu falei para vocês, certo? Formando, então, 3 folhetos embrionários. Esse mais roxo é o ectoderma, tá? O amarelo é o mesoderma e o vermelho é o endoderma. Por quê? Porque a partir desses folhetos embrionários vão ser formados os órgãos, os tecidos do bebê, certo? Como nós somos cordados, né? Somos animais cordados, a gente tem uma estrutura chamada de notocorda. Notocorda é esse azul aqui, beleza? Que é formado a partir das células do ectoderma também. É uma estrutura que dá, primeiro, o embrião, propriamente dito, ele tem uma parte, né, cefálica e uma parte caudal. E a notocorda é que dá esse sentido para o embrião, tá? De qualquer animal cordado, certo? Além disso, ela segura também o tubo neural. Formação do tubo neural aqui já aparece, certo? Que vai dar origem ao sistema nervoso central depois. Então, o tubo neural é formado a partir do ectoderma, certo? Enquanto o endoderma vai dar origem, depois eu até falo, vai dar origem ao sistema digestivo, por exemplo, né? O mesoderma dá origem ao sangue, aos outros tecidos, e aí a gente vai ver depois, beleza? Vou parar esse vídeo agora mesmo tem mais.